Nós temos várias responsabilidades nas nossas vidas. Você tem muitas responsabilidades na sua vida. Mas nesta noite eu quero falar um pouco sobre as nossas responsabilidades espirituais em busca das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Você tem responsabilidade sobre as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E o Senhor quer tratar conosco nesta noite sobre a sua responsabilidade. O que é que você tem feito? Como você tem se portado? Como você tem desenvolvido essa responsabilidade sua? Porque todos nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus. E o Senhor quer tratar conosco nesta noite de como nós devemos proceder. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 21 a 30. Minha leitura está na tradução ARC. Diz o texto sagrado: Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos deem resposta, porque caminho devemos subir a ela e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem esse negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, cada um de uma tribo, e foram-se, e subiram a montanha, e vieram até ao vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nola trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram: boa é a terra que nos dá o Senhor, nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor, vosso Deus. E murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. E também vimos ali filhos de gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem temais. O Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco, diante os vossos olhos no Egito. Amém? Que Deus nos abençoe. Tem um pregador americano chamado Bill Johnson. Ele é da Igreja Betel, que fica na Califórnia. E ele nos trouxe
em uma pregação uma frase por demais preciosa. E ele diz: o nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a Deus. Nós não temos esse problema, porque Deus é que trabalha em nós para que nós o ouçamos. O nosso problema com a fé não é a incapacidade de ouvir a Deus, mas sim a nossa disponibilidade de ouvir qualquer outras vozes que não seja aquela para obedecer a Deus. Ou seja, nossos corações são mais inclinados a ouvir outras vozes do que a voz de Deus. Isso é fato, você passa por isso. Nós somos desobedientes em nossa essência, mesmo conhecendo o Senhor Jesus, mesmo conhecendo a sua palavra. E esse fato de nós estarmos mais inclinados a ouvirmos outras vozes, prejudica o mover, o agir e as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Eu me lembro de Abraão com Sara. O Senhor chama Abraão, lança uma promessa sobre a vida de Abraão, que através dele seria constituída uma grande nação. Sara estéril, e o Senhor lança uma promessa que está ali em Gênesis 12. Desculpe, em Gênesis 16, 2. Sara vai, descrente daquela palavra de bênção lançada sobre a vida de Abraão, e ela diz o seguinte, preste bem atenção. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E o texto diz: e ouviu Abraão a voz de Sarai. Não ouviu a voz de Deus. Um dos grandes problemas da humanidade nos tempos que nós vivemos é o conflito hoje entre a Palestina e Israel, por causa de uma escuta desobediente de um homem que abriu mão de ouvir a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus, para ouvir a voz de sua mulher. Jeremias 7:23 diz: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar. E ele diz: para serdes felizes, para serdes abençoados. As bem-aventuranças é felicidade. Bênção é felicidade sobre as nossas vidas. E nós estamos vivendo num tempo de muitas vozes. A gente tem parado para ouvir tudo, mas a gente não tem parado para ouvir como deveríamos ouvir a voz de Deus. Todos nós desejamos ser abençoados. E ser abençoados e receber bênção é bom. Ninguém quer maldição para a sua vida. Mas nós temos esquecido das nossas responsabilidades para, em Deus, promovermos os propósitos abençoadores de Deus sobre nossas vidas.
Tem uma música de Fernandinho que eu vou poupar vocês de escutarem a minha pessoa cantando. Pode dar um glória a Deus aí, um aleluia. Mas que ele diz assim: Deus tem o melhor para mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Isso é poderoso demais. Ouvirei da sua boca, né? Uma nova história, promessas, bênçãos de Deus para as nossas vidas. E eu quero dizer que o melhor da sua vida, tudo de bom que já aconteceu e que você já viveu, ainda não é o melhor de Deus para a sua vida. Deus quer te dar muito mais, quer te proporcionar muito mais. Mas, muitas vezes, o nosso jeito de ser, a nossa falta de compreensão desse relacionamento profundo que nós precisamos ter com o Senhor, nos impede de desfrutar de Deus. Nós precisamos ter disposição para desfrutar de Deus sobre as nossas vidas. Recentemente eu encontrei um amigo, um irmão. Como é que está a sua vida? Estou na bênção de Deus. Passado assim uns 2 minutos de conversa, ele começou a reclamação da vida. Assim, Jesus Cristo. E a gente via que dentro da narrativa daquela pessoa, estava faltando o quê? Ouvir a voz de Deus e tomar uma postura, para que as bênçãos de Deus sejam realizadas em nossas vidas. Em sua vida, a gente pega o texto sagrado, lido, o povo de Israel, ele deveria ter entrado na terra prometida, logo 1 ano depois da saída do Egito. Eles levaram 39 anos circulando, porque não se esforçaram, não entenderam, não buscaram viver o ouvir da voz de Deus, para que chegasse à terra prometida. Já fiz esse percurso de ônibus, rapidinho, e ainda no ar-condicionado. E aquele povo, pela desobediência, ficou 39 anos. Muito tempo parado, sem ir para frente, sem avançar. Uma vida estacionada, porque as bênçãos de Deus não são apenas para nos trazer felicidade. As bênçãos de Deus sobre nossas vidas também é para nos dar o quê? Direção. Muitas bênçãos de Deus para se realizar sobre nossas vidas. Na forma de direção, nós precisamos estar atentos. A gente pega esse texto que foi lido, a gente precisa parar e pensar, refletir seriamente, não se contentar no sentido de viver uma vida espiritual limitada. Porque a bênção de sair do cativeiro do Egito já foi maravilhosa. Mas a bênção de chegar à terra prometida, a Canaã, seria muito mais.
Seria uma realização tremenda da promessa de Deus feita ao pai Abraão, a Isaac, e seguida por Jacó. E tanto eles como nós não podemos perder a oportunidade de conquistar mais. Porque Deus tem a promessa sobre a sua vida. E a gente precisa entender que certas situações dentro do nosso ser, certos comportamentos, certos entendimentos têm sido causa de impedimento para esse avançar na caminhada. A palavra Deuteronômio, ele está falando assim, segundo a lei. A lei foi dada lá no Êxodo. E o povo, na sua desobediência, e já Moisés, no final da sua caminhada, ele pega e escreve toda essa narrativa para relembrar o povo que Deus tinha reservado para a vida daquela nação que continuava impenitente, continuava com as suas dificuldades de avançar, mas que o Senhor colocou a responsabilidade sobre eles, para que eles avançassem. Moisés, de uma forma sábia, ele deixou esse registro, mas a gente observa que desde o Êxodo, uma geração se perdeu no sentido de não desfrutar da terra prometida. Isso o Senhor não quer para nós. O Senhor quer para nós que nós vivamos com Ele um relacionamento de completude, de conhecimento, de entendimento, não é? De entrar na grandeza do Senhor, de entender o viver, a beleza de uma espiritualidade com Cristo, sem nenhuma religiosidade. O Senhor quer que a gente sempre avance, porque não seja você, preste bem atenção, a causa do autoimpedimento de desfrutar das bênçãos de Deus. E não reclama de Deus. Não reclama. Muitas vezes, causador dos impedimentos somos nós mesmos, não é Deus. Deus, Ele está disposto a nos abençoar. Ele quer nos abençoar. Ele nos chama para vivermos uma vida em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim, a declaração dele, para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Deus quer isso para nós, mas Ele sempre vai exigir de nós uma resposta. Por isso, irmãos, lendo esse texto, a gente é confrontado com algumas realidades. No versículo de número 26, aquele povo estava na planície do Jordão. Moisés fazendo o registro, fez o registro. Tudo pronto para que eles avançassem. E o versículo 26 diz: porém, vós
não quiseste subir. Não sei como está escrito aí na sua tradução. Mas aquele povo que caminhou tanto tempo, daquele remanescente, porque muitos já ficaram no meio do caminho, já ficaram para trás. Deixa de avançar, porque não tinham disposição. Você vai olhar dentro desse texto duas realidades. Porém, vós não quisestes subir. E depois ele diz, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos, não. Nós não queremos, não é porque a gente está abrindo a mão da bênção. De jeito nenhum. Nós não queremos porque nós não queremos enfrentar dificuldades. Enfrentar desafios. Vencer os desafios que estariam à frente após a travessia do Jordão. A gente não quer. Deus tem tanto para nos dar, mas a gente tem a resistência de enfrentar desafios. Você sabe qual é o desafio que você tem aí na sua caminhada, que tem te impedido de você desfrutar dos planos de Deus, e você fica paralisado. Quando a gente lê, porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor. Esse rebeldia nada mais é do que desobediência. Nós somos chamados, na nossa essência, desde o Éden, no paraíso, a vivermos uma vida de obediência ao Senhor. Pecado quebrou esse vínculo de obediência e nos tornou o quê? Desobedientes. Passamos a valorizar os nossos próprios argumentos, nossas próprias valorizações, nossa própria sabedoria, nossa racionalidade. Motivo pelo qual isso gerou e gera rebeldia. No versículo 26 está bem claro, fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. O reino de Deus, ele é formado por princípios. Princípios são irrenunciáveis, princípios são inegociáveis. Deus não abre mão dos seus princípios. Ele não abre mão que você tome a postura de obediência ao ouvir a sua voz. O Senhor tem falado ao seu coração, você sabe que caminho você tem que seguir. O Senhor está dizendo a você que você talvez tenha que abrir mão, talvez você tenha que renunciar, talvez você tenha que pagar um preço de dedicação. Mas a gente não avança. Se a gente não avança, a nossa irresponsabilidade é demonstrada e a contemplação da bênção sobre nossas vidas não é realizada. Ordem do Senhor, palavra do Senhor, voz do Senhor, é mandamento do Senhor. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. A resposta nossa, a voz de Deus só é uma: endurecer o coração ou não.
ser obediente ou sermos desobedientes. Não tem outra, é simples, mas de uma profundidade muito grande. Por isso, a obediência a Deus não é uma opção sua. Para você ser abençoado, para você viver os propósitos de Deus, você tem que enxergar isso como um mandamento, uma ordem de Deus. Você vai a Eclesiastes 12:13, diz: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, que foi para isso que nós fomos criados. Estava ministrando aqui na terça-feira passada, temos uma série aqui que estamos aprendendo sobre pecado. Confesse. E pensamos aqui na terça-feira sobre pecados de estimação. Uma das causas que tem levado a nossa vida a viver alimentando pecados de estimação, ou melhor, uma das consequências que resulta essa prática, é a demonstração da perda do temor a Deus. Aquele povo já não tinha mais temor a Deus. Por isso que eles eram desobedientes em sua essência também. E você não pode tomar isso como exemplo. Perder o temor a Deus é destruição. Quando nós descumprimos, não observamos, não consideramos os seus mandamentos. Por isso, a gente precisa muito bem. Tem um cantor, ele é mexicano, Marcos Winter. Alguém conhece ele aqui? Ele é muito famoso, né? E ele falando que quando era garoto, ele todo dia na casa dele era escalado para comprar o pão. Eu já fui também na casa da minha mãe e de meu pai, escalado para comprar um pão. Andava quase 800 metros para comprar os bisnagas de pão para levar para os meninos, a família toda, tomar café, né? E era aquele negócio. E ele foi crescendo, foi virando um rapazinho. E a mãe dele mandava ele ir à padaria comprar o pão e o leite. Só que ele começou a ficar com o pescocinho mais grosso, né? A gente fica assim com o pescocinho mais grosso quando vai crescendo, né? Começa a ficar desobediente, pai e mãe falam, a gente fica desobediente, Deus está falando, a gente está desobediente, né? E ali, ele virou para minha mãe: mãe, eu hoje não estou mais com vontade. Não vou não, que eu não estou mais com vontade. E a mãe dele, muito rígida, ela falou assim: não, pois comece a ter vontade. Você precisa manter a vontade, porque eu estou dando uma ordem e você comece a ter vontade. Para que a gente cumpra, obedeça as coisas de Deus e vive e realize, a gente começa a ter o quê? Vontade. Tem muita gente que fica guardando as bênçãos de Deus como uma coisa mística na sua vida. Como um sítio do pica-pau amarelo, pirlim-pim-pim. Nada disso. Bênção de Deus nas nossas vidas, ela é resultado, sabe de quê? De um princípio universal, chamado lei da semeadura. Semeie, regue, cuide, invista, que no tempo certo você vai começar as colheitas de Deus na sua vida. E você vai parar assim: eu não sei por que está acontecendo isso comigo, eu estou tão abençoado ou abençoada. E você pode ter certeza que foi semeado no passado. Como pode vir maldição para as nossas vidas. Por isso, irmãos, o melhor de Deus, ele é conquistado.
Vida espiritual é conquista. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço, não por acomodação. Eu tenho que me levantar a minha cabeça, ter discernimento, disposição, dínamos, explosão dentro de mim, para que as coisas realizem. E não ficar como aquele povo ficou no versículo de número 27. E diz: e murmurastes nas vossas tendas e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus. Olha que povinho. Olha que povinho. Murmuração. Quer que Deus faça o serviço completo, sem ter esforço. No Egito estava muito bom, mas Ele nos tirou. Tem gente, irmãos, pasme. E eu já vivi essa experiência, de dizer assim: pastor, quando eu estava no mundo eu tinha menos problemas. Você já viu isso? Sabe por que você tinha menos problemas? Porque você vivia na irresponsabilidade, vivia distante de Deus, você não tinha compromisso, você fazia as suas coisas erradas, se desvirtuava de Deus, mas para o conceito do mundo, você era o porreta, era o sabichão, era o bonzão, o esperto. Por isso que acontece isso. Mas quando a gente vem para o reino, que o Senhor nos tira do mundo das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, nós temos que andar o que? Em santidade. E a gente tem que começar a tirar, toda sujeira que tem dentro de nós. Não é? E sujeiras que estão dentro de nós estão sendo ditas aqui: desobediência, rebeldia e murmuração. É muito fácil, irmãos, a gente ficar reclamando de Deus. É muito fácil você querer transferir a responsabilidade para Deus, para que você não se esforce. Muito fácil. Quando a resposta da sua bênção, eu volto a dizer, está em sua vida, em sua determinação em Cristo. E a murmuração é priorizar as queixas. 1 Coríntios 10:10, ele diz, isso é se referindo ao povo de Israel nos dias de Moisés. Olha o que o texto diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram o quê? Destruídos pelo exterminador, pelo inimigo, por causa da murmuração. A gente não avança. Murmurar é reclamar. Você tem tudo para avançar, você tem tudo para desenvolver, você tem tudo para crescer, isso tudo é bênção. Você tem tudo para ser sal e luz neste mundo, isso é bênção. Você tem tudo para testemunhar Cristo neste mundo, é bênção. Você tem um título de embaixador de Cristo, isso é bênção. O Senhor te sustenta em todas as suas necessidades, isso é bênção. O Senhor tem provido no seu emocional, isso é bênção. No seu material, isso é bênção de Deus. Mas, muitas vezes, como aquele povo no passado, que o Senhor proveu o maná, o Senhor proveu
as nuvens para refrescar o povo diante do calor do dia e do frio da noite. Bênção de Deus. O Senhor cuidou daquele povo extremamente, as roupas não se envelheciam. Bênção de Deus. Mas quando o povo estava lá no Rio Jordão, para atravessar, para chegar à terra prometida, mais uma vez aquele povo se levantou para reclamar. E isso, irmãos, quando nós vivemos assim, nós damos a oportunidade ao maligno. Sabe qual é a alimentação do diabo, do capeta na nossa vida? É a murmuração, é a reclamação. Nossa murmuração é música para o diabo. Nossa vida de reclamação é melodia para o diabo. E aí a gente não avança. E parece, meus irmãos, que essa música, essas melodias estão aí, ó, à solta o tempo todo, porque do nosso coração, ao invés de nos levantarmos e vivermos e buscarmos a obediência de Deus para nos avançar, a gente passa a nossa vida na murmuração, seja na narrativa, seja no silêncio interior. A gente vive de reclamação. E uma questão que a gente não pode abrir mão de comentar é a questão do medo, que tem impedido muita gente de avançar. No 28, para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali filhos de gigantes. Encontraram a dificuldade. Deus tinha dado inúmeros livramentos, testemunho de cuidado durante esses 40 anos daquele povo. Aqueles espias vão ali, verificam a terra, trazem uma notícia que aos olhos deles seria um grande impedimento para que eles avançassem. E ali eles começaram a questionar. Por detrás disso, o medo. Para nós, é quando nós enxergamos dificuldades, a gente não quer avançar. A gente vive numa geração, ou as últimas gerações, que a gente quer tudo prontinho nas nossas mãos. Venha tudo para o meu reino, para a minha vida. Todas as bênçãos, a gente só quer viver assim. Quando fala que nós precisamos fazer um esforço, a gente não tem raça. Nós vivemos num tempo de uma geração onde ninguém aguenta mais uma pressão. Tudo é problema, tudo causa medo, tudo causa frustração, porque a gente não está se disponibilizando a avançar diante das dificuldades. E a gente precisa ser educado para enfrentar as dificuldades, tanto na vida secular. Tem pais que estão estragando os seus filhos, isso já de muito tempo. Porque quer dar tudo de mão beijada, fazer tudo. Criança não passa uma dificuldade. Pode ser assim. O Senhor, Ele trabalha na nossa vida em testes, para saber até onde a gente vai. Deus coloca desafios nas nossas vidas, para ver qual é a nossa capacidade de romper desafios. Isso está tudo dentro de nós, está tudo dentro da nossa mente. A gente ouve notícias e a gente traz isso como empecilho, como impedimento para a nossa vida. E esquece da promessa de Deus, tanto no passado quanto no presente. O Senhor disse para aquele povo,
Não vos espanteis e nem temais. O Senhor vosso Deus, registro de Moisés, que vai adiante de vós, por vós pelejará. A palavra de Deus falará em Romanos que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? A gente precisa tomar posse disso. Porque nunca você conquistou nada espiritual por suas forças. Tudo que foi lhe concedido espiritualmente é pela graça de Deus. Você só precisou dar passos de confiança, passos de determinação, passos de confiança, de fé e de obediência naquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Muitas vezes nós estamos vivendo, sabe o quê? Derrotas antecipadas. Você pode até confrontar a sua vida, os desafios que Deus tem colocado, as oportunidades que Deus tem colocado, as perspectivas de vitórias que se abrem, mas a gente não se esforça e, por conseguinte, nós trazemos a derrota antecipada, porque nós tivemos medo dos nossos inimigos. O maior inimigo que nós temos está em nós mesmos. Esse é o grande inimigo que nós temos. É quando a gente não enfrenta as nossas realidades. Quando a gente não tem domínio próprio. Como cidade derribada e sem muro, é um homem que não tem domínio próprio. É um homem que não se sustenta. É um homem que não tem a consciência de que ele só é protegido quando ele está cercado por Deus. A gente precisa entender de enquanto houver medo, o sobrenatural de Deus maravilhoso não vai acontecer como bênção na sua vida. Preste bem atenção. Deus é um Deus de sobrenatural. Deus é um Deus de experiência. Deus é um Deus que Ele quer que a gente se mova no Espírito, diante dEle, para vencer todas as batalhas. O Espírito Santo, Ele é o nosso guia, é o nosso sustentador, é o nosso consolador. E a gente precisa viver isso no Espírito, e não ter apenas o Espírito Santo como um ilustre desconhecido. Por isso, irmãos, você não tenha medo de conquistar. Jovens que estão aqui, Deus coloca uma faculdade na sua frente. E muitas vezes nós temos medo de estudar, porque estamos dando campo às nossas limitações, e o inimigo lá vai trabalhar na sua vida e dizer que você é um derrotado, que você é um fraco. Mas se você andar com Cristo, caminhar com Cristo e se dedicar ao propósito de crescer, de honrar a Deus, de estudar, você vai ver Deus operando na sua vida, mas você teve que fazer a sua parte. Essa é uma igreja de muitos jovens. A vontade do Senhor é que esses jovens cresçam, sejam profissionais, sejam bênção na sociedade, mas acima de tudo sejam bênção no reino de Deus. Mas para isso a gente precisa o quê? Enfrentar essas realidades. 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando nós vivemos essa realidade do amor de Deus, isso supera todos os impedimentos do nosso coração. E nós vamos avançando. Timóteo, ele tinha um desafio de enfrentar a cidade de Éfeso, um jovem pastor. E ele, jovem, com as suas dificuldades, com seus temores, mas ele recebeu de Paulo
uma palavra. O Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. 2 Timóteo 1,7. Por isso, irmãos, a gente precisa, sabe o quê? Girar uma chave na nossa realidade espiritual. Preste bem atenção. Sua bênção, a sua vitória, é fruto da sua obediência e da sua determinação em Cristo. Deus tem promessas. Deus tem promessas no passado para aquele povo chegar à terra prometida. Deus tem promessa hoje para que você chegue à terra prometida da sua vida. Isso não é uma mensagem triunfalista. Isso é uma mensagem realista para nós como igreja do Senhor. Mas o Senhor quer de cada um de nós que a gente abra o nosso caminhar para que a gente desenvolva a disposição. A sua indisposição hoje é o fim dessa linha. Não mais eu vou viver nessa indisposição de me levantar, seguir e enfrentar. Essa rebeldia, hoje você tem uma oportunidade, sabe de quê? De dar um basta nela, ação sua, não. Vou ser obediente à palavra de Deus. Hoje você tem a oportunidade, sabe de quê? De parar com a murmuração, de ter um lábio murmurador, reclamão, mas sim viver a positividade, o otimismo, a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o medo, fora. Não tem lugar para nós, não tem lugar em nossas vidas. Quando a gente entende isso, eu quero dizer com toda certeza, quando a gente entende isso, nós vamos entender e desfrutar o bem de Deus, a bênção de Deus. No 33 diz que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum homem desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais. Então, cabe a nós não entrar no campo dessa maligna geração de desobedientes, mas vivermos com entendimento e se entregando plenamente à obediência ao Senhor, para que seja realizado sobre nossas vidas as bênçãos do Senhor, e aí sim nós possamos desfrutar o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. Me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu
eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda uma vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, Senhor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Deus quer nos abençoar plenamente. Mas toda a bênção de Deus começa com a primeira bênção, que
que é a bênção da salvação. E você tem responsabilidade na sua salvação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o amor que nós cantamos aqui, que deu, doou, que presenteou a humanidade com seu Filho, morto na cruz. Que Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer, não se perca, mas tenha vida eterna. Essa é a principal bênção que o Senhor quer nos dar. Todas as outras bênçãos são necessárias. E hoje você, entendendo o sentido do que Deus falou no seu coração, de ter disposição para desfrutar as bênçãos de Deus. E essa disposição agora é materializada numa ação sua, de entender Deus, como seu Pai, como seu Criador, daquele que tem projetos, tem planos para a sua vida. Deus que quer consertar os seus caminhos, mas para que você dê o primeiro passo, de se endireitar das suas veredas, nossas veredas, a gente precisa caminhar em direção do Senhor. Não há bênção maior que o ser humano possa receber, senão a bênção da salvação da sua alma. Isso já foi pago um preço. Isso hoje é uma decisão sua, de entrega, de confiança e de obediência. Se você está aqui e você ouviu a palavra e permitiu que o Espírito Santo trabalhasse sobre sua vida, gostaria de saber se você aceita esse presente, essa bênção, ao entregar-se ao Senhor Jesus Cristo, receber a bênção da salvação. Alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Onde você estiver, levante a sua mão. Não tenha resistência. Você quer viver um novo tempo? Você quer desfrutar de uma nova realidade? Não resista. Não se torne rebelde. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Se quebrante diante do Senhor. E mostre que você é um carente, é um necessitado dessa bênção de Deus sobre sua vida. Alguém nesta noite? Leve essa palavra no seu coração. Reflita, mas não perca a oportunidade de tomar uma decisão, de trazer a bênção para a sua vida, a bênção para a sua casa, a bênção para a sua história, a bênção para a sua posteridade. Uma bênção de salvação conquistada hoje pela graça vai repercutir na história futura da sua família. Alguém que se encontra afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar-se com o Senhor nesta noite. Temos alguém aqui nesta noite? Temos alguém aqui nesta noite? Não ouça a minha voz. Ouça a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando para você, chegou o seu tempo, chegou a sua hora. Não perca tempo. Levante a sua mão. Temos alguém aqui nesta noite? Eu quero orar por sua vida também. Todos nós estamos e temos as nossas demandas, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus, colocar nossa confiança no Senhor e entregar em oração ao Senhor. Por isso eu gostaria que você, onde está, se apresente ao Senhor, apresente a sua necessidade e vamos orar a Deus. Nós também estaremos aqui após o término deste tempo com o nosso ministério de intercessão. Se você quiser um minuto especial de oração,
os irmãos e as irmãs da intercessão. Vem aqui para a frente após o culto, que você será atendido dentro dessa necessidade. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. Estamos aqui agradecidos, ó Deus, por mais uma vez o Senhor nos despertar sobre as realidades da vida espiritual e a necessidade, Deus, de tomarmos postura, tomarmos posicionamento com diligência, com determinação, vencendo todas as fraquezas, dificuldades, medos, rebeldia, murmurações. Nós queremos, ó Deus, ter a nossa vida transformada, a nossa vida com um novo sentido, entendendo e vivendo as bênçãos do Senhor, que o Senhor quer nos conceder. Pai, em nome de Jesus, concede graça à Tua igreja, que o Senhor esteja ministrando, ó Deus, unção de cura, aqueles irmãos e irmãs que se encontram aqui nesta noite, com alguma enfermidade no seu corpo físico, ó Deus. Esteja visitando nesta hora, esteja, Senhor Deus, curando em nome de Jesus essa enfermidade, ó Deus, seja emocional, seja física, seja sentimentos de alma, Senhor Deus, de abatimento. Senhor, traz o renovo, traz a Tua paz, que a Tua mão poderosa esteja sobre essas vidas, aleluia, Senhor. Pai, que haja descanso àqueles que estão com o coração atribulado, que estão entristecidos, que estão enfrentando lutas dentro da sua casa, que eles possam sair daqui renovados, chegando e caminhando como farol, portando a sua luz, portando uma nova reação, uma nova determinação. Senhor, nós nos abençoamos, Deus. Nós abençoamos todas as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham, Senhor Deus. Abençoamos esta semana de trabalho, Senhor. Nós concedemos, Senhor Deus, também, como igreja, um coração aberto para vivermos em comunhão, como igreja saudável. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão. Nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos por este tempo. E que o amor do nosso Deus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo continue sendo abundante sobre sua vida, da sua família, da sua casa. E todos dizem amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Só mais um minuto. Nós temos uma família aqui na nossa vizinhança aí do lado, uma família tradicional de Itamaraju, cuja mãe honrou muito a nossa cidade através do seu serviço e está tramitando na Câmara de Vereadores a mudança do nome dessa rua para Dona Eunice, talvez o nome dela completo, mas Dona Eunice, não é? Então, irmãos, nós vamos precisar e vai ter disponível aqui na saída um abaixo assinado, que é uma exigência legal. Se você puder passar aí na saída, ter um minuto só, estar assinando esse abaixo assinado, como forma também de você, como cidadão, reconhecer uma pessoa que contribuiu muito com a nossa cidade, será um ato também de gratidão por sua parte. Assim. E também temos um vídeo dos embaixadores a ser passado do evento realizado esse final de semana, amém? Que Deus abençoe. Após o vídeo, eu dei um abraço bem gostoso em seu irmão, sua irmã, e nosso culto está encerrado, e temos a nossa cantina aí fora, e você esteja participando. Né?